Shalom, shalom, povo do Altíssimo. Esse é mais um momento, Adonai no seu lar, com a missionária Sueli Rodrigues. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Hoje nós estamos iniciando mais um mês, que nós possamos consagrar ao Senhor esse mês, consagrarmos ao Senhor essa primeira semana. É muito importante que nós dediquemos as nossas vidas em consagração ao Senhor toda a primeira semana do mês, de maneira que a gente dê a primazia dos nossos meses ao Senhor. Isso é bom e agradável. Quando Deus me pediu a consagração da minha primeira semana e eu ofertei ao Senhor os 7 primeiros dias do meu mês em oração, em jejum, em súplica, eu vi Deus mudar muitas coisas na minha vida, dentro da minha casa e no meu ministério. Então, se você não tem o hábito de consagrar os 7 primeiros dias dos seus meses ao Senhor, que você comece a fazer isso. Você vai alcançar uma grande mudança na sua vida. E você vai ver o Senhor trabalhar em áreas inimagináveis, fazendo coisas que você nunca conseguiu fazer com a força do seu braço. Quando Deus tem a primazia dos nossos dias, dos nossos meses, do nosso tempo e das nossas vidas, Ele, sendo o primeiro, Ele vai nos honrar à medida que nós o honramos. Deus se agrada que nós o coloquemos no topo das nossas vidas, não é? No lugar mais alto, como primeiro, acima de nós mesmos, das nossas próprias vontades, quereres, acima de tudo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos orar. Todo-poderoso Deus, maravilhoso, excelso e soberano, como é bom ter o Senhor nas nossas vidas. Tu és tremendo, Senhor, Tu és santo, Tu és justo e verdadeiro. Não há outro Deus além de Ti, não há rocha que eu conheça. Santo, 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 santo é o nome do Senhor e toda a terra está cheia da Tua glória. Nesta manhã, Todo-Poderoso, eu invoco o Deus do céu, eu invoco o Altíssimo, eu invoco as hostes de Deus, os dominadores do céu, o Espírito de Deus com as suas miríades de anjos, nas nossas vidas, casas e famílias. Venha o teu reino sobre nós. Seja feita, ó Deus, a tua vontade em nós. Senhor, eu consagro a ti esse primeiro dia do mês. Eu consagro a ti, Senhor, essa semana. Que o céu, em nome de Jesus, possa nos conduzir todos os dias, Pai, em cada atitude e situação, que a luz de Cristo fulgure sobre nós. Eu oro para que o Senhor nos dê coração, Senhor, de adoradores, que te adorem, ó Deus, em espírito e em verdade, que o Senhor nos ajude a buscar a tua face todos os dias, assim como convém aos santos e eleitos de Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, a dar ao teu nome a honra que lhe é devida, que o Senhor nos instrua, Deus, Senhor, todos os dias, Pai, como cidadãos dos céus que somos, que o Senhor nos ajude no papel, Senhor, de cidadãos dessa terra. Olhe para dentro de nós hoje, vê se há em nós, ó Deus, algum caminho mau e nos faça trilhar os caminhos santos e justos. Nos ajuda a andar em justiça, em verdade, em retidão, em integridade, em amor ao próximo e em serviço ao reino. Em nome de Jesus, Espírito Santo, envia as tuas miríades de anjos para a porta das nossas casas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor unja os nossos umbrais, portais e batentes com o teu sangue, que o Senhor venha refrigerar a nossa alma, que a unção do Espírito Santo que despedaça o jugo, que quebra, ó Deus, a canga do inimigo esteja sobre nós. Lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro Santo de Deus. Unge as nossas cabeças com o teu santo óleo, faça o nosso cálice transbordar. Nos veste com vestes de louvor e óleo de alegria sobre nós. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor passe uma vassoura santa dentro das nossas casas, nos nossos quartos, que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, passe uma vassoura santa na frente das nossas casas. Senhor, que os teus anjos estejam, Senhor, anjos de guerra, com espadas desembainhadas como de fogo, para cortar, para lançar por terra todos os dardos inflamados do maligno, todas as flechas, Senhor, inflamadas, lançadas contra nós. Todo Deus, principado e potestade,
dominador desse mundo tenebroso, espíritos da maldade, Senhor, que se manifestam nesse mundo, Senhor, caído, que, Senhor, eles não tenham êxito, Deus, de ver cumprido em nós o desejo deles, Pai. Senhor, que o Senhor nos torne, Senhor, invisíveis, ocultos, Pai, aos olhos dos nossos adversários espirituais. Senhor, que o Senhor segue o nosso inimigo, que quando ele nos procurar para nos causar dano, fazer o mal, que ele não nos encontre. Resplandeça sobre nós a luz do teu rosto. Fulgure, Deus, a tua luz em nós, Pai. Em nome de Jesus, nos encha do teu Espírito Santo. Que sejamos cheios do teu Espírito Santo. Que o Espírito de vida, Senhor, possa fluir de dentro do nosso interior. Eu peço luz nas nossas mentes e fogo, Deus, nos nossos corações. Eu peço, Deus, que o Senhor, Deus, Pai, do alto das nossas cabeças, a planta dos nossos pés, possa nos revestir de poder. Que o Senhor arme a nossa alma nesse dia, com as armas espirituais descritas em Efésios 6. Senhor, que possamos fazer bom uso do escudo da fé, o qual o Senhor pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção daquelas que se esperam. Que haja, Senhor, em nós o capacete da salvação, de maneira que a nossa mente seja a mente de Cristo. Pai, que a nossa mente, Pai, seja a mente renovada, Senhor, renovada pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, nessa manhã, pela santificação das nossas vidas, pela santificação, Senhor, da vida dos nossos maridos, dos nossos filhos. Eu oro pela santificação, Senhor, dos nossos casamentos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos ajude a tapar as brechas, a fechar brechas. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a não permitir que o inimigo, Senhor, faça morada em nós ou dentro dos nossos lares. Nós não temos parte com ele. A nossa parte é com Deus do céu. Por isso invocamos o teu nome. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a perdoar aqueles que pecam contra nós. Assim como queremos, ó Deus, sermos perdoados. Talvez, Deus, se o Senhor olhar para dentro de nós hoje, nada o Senhor vai encontrar de bom. Mas um desejo eu tenho, Senhor, um desejo nós temos, de sermos transformados pelo Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa mudança de mente, na metanoia, Deus. Nos ajuda, Pai, a anular os sofismas, Senhor, e nos ajuda, Senhor, levar, Senhor, toda a mente cativa ao pleno entendimento de Cristo dentro dos nossos lares. Está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Pai, a tua palavra não cai em terra. Que todos nós sejam salvos, libertos, transformados, edificados e alicerçados no firme fundamento. Nos ajuda, Deus, a alicerçarmos a nossa casa, Senhor, na rocha que é Cristo, Pai. Senhor, que, de maneira que quando, Senhor, as tempestades, as intempéries da vida, Senhor, os ventos soprarem contra, a nossa casa permaneça de pé, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, que o Senhor, Deus, possa, Jesus, visitar todas as áreas das nossas vidas. Eu peço que o Senhor, nesse dia, nos livre de todo, Senhor, perigo, Senhor, à beira do caminho, de toda arma forjada, Senhor. Pai, que o Senhor nos livre, Senhor, de cairmos nas ciladas, Senhor, nos instrumentos enviados da parte de Satanás para as nossas vidas. Que o Senhor nos livre, Pai, da mentira, do engano, do laço de acidente, de morte. Que o Senhor nos livre de cairmos em golpe, de sermos enganados, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor, nesse dia, nos abençoe com todas as bênçãos celestiais que há em Cristo. Que o Senhor, Deus, nos ajude a usar da palavra da verdade, da autoridade, das armas, para pisarmos a cabeça da serpente e a cauda dos escorpiões. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos ajude a discernir se os espíritos vêm de ti. Pai, que quando o inimigo das nossas almas se aproximar de nós, que o Senhor nos faça ver, Senhor, pelos olhos do Espírito e mandá-lo embora, Deus, na força do seu poder, em nome de Jesus. Que o Senhor repreenda todo espírito que fica, Senhor, à espreita do nosso caminho, Pai, para trazer sofrimento, morte e dor. Que todos os espíritos de contenda, de confusão, de destruição, de dissensão, de facção, não tenha poder contra nós. Que o Senhor visite, Deus, os nossos celeiros, as nossas dispensas, as nossas necessidades, sejam da ordem da alma ou do corpo.
porque está escrito que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a vencermos as tentações do tempo presente, a nós mesmos, ao mundo e a Satanás. Tira do nosso caminho toda pedra de tropeço, todo, Senhor, enviado do inferno para, Senhor, trazer confusão nas nossas vidas. Afaste de nós os falsos, os de ânimo dobre, Senhor, de espírito falso, de coração enganador, Pai, de lábios bajuladores e enganosos. Traga para as nossas vidas as pessoas necessárias. Plante pessoas, Pai, no nosso caminho, Deus, em nome de Jesus. Está escrito que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus, que nós possamos manifestar as obras de Cristo enquanto estamos no caminho. Nos ajuda, Senhor, nas nossas dores, temores, nas nossas tristezas, Senhor, decepções e frustrações. Nos ajuda a compreender, Pai, quando o Senhor está trabalhando nas nossas vidas em silêncio. Nos ajuda, Senhor, a sermos moldados e tratados, Pai, por Ti, forjados, Deus, por Ti, Senhor, na forja, Senhor, do Teu Espírito, no fogo purificador, sem, Senhor, ser em murmuração, em angústia ou agonia nas nossas almas. Senhor, o Senhor, Pai, é aquele, Senhor, que nos torna discípulos todos os dias, que nos ensina da Tua parte. Está escrito, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor é aquele que trabalha por nós, mas também trabalha em nós. Está escrito que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, e que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os seus sentinelas. Nos ajuda, Senhor, a confiarmos em Ti, Deus. Aumenta essa confiança dentro dos nossos corações. Aumenta a nossa fé nesse dia, Senhor. Nos dá uma fé maior, nos ajuda, Deus, na nossa incredulidade, Deus. Aumenta, Senhor, a nossa esperança de dias melhores em Ti, Deus. Esse mundo está morto, ele jaz no maligno, mas nós estamos em uma vida que Cristo conquistou. O primeiro Adão nos levou a uma vida de pecado, de engano e de separação de Deus, mas o segundo Adão nos restituiu a vida com Deus, a paternidade de Deus, e nos levou de volta ao paraíso. E paraíso vai falar de lugar de comunhão, lugar de presença de Deus, lugar da paternidade e de filiação. Que nesta hora, Espírito Santo, Tu possas vir sobre nós, acalmar, Senhor, as nossas almas, aquietar, Senhor, o nosso espírito, Deus, que muitas vezes fica agitado, Senhor, pelo turbilhão, Senhor, de pensamentos, de emoções, Pai, de medo, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor neste dia possa nos dar o equilíbrio, Senhor, mental, o equilíbrio, Senhor, emocional, o equilíbrio espiritual, Deus, o equilíbrio, Senhor, social, o equilíbrio, Deus, Senhor, nas nossas finanças, Senhor, dentro dos nossos lares, dos nossos relacionamentos, o equilíbrio profissional, Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a sermos santos e irrepreensíveis em toda a nossa maneira de viver. Tira de nós tudo que não provém de Ti, Senhor. Nos ajuda a sermos mais parecidos com o Senhor, a produzirmos o fruto do Teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, nas 7 ações, que essa semana o Espírito do conselho, de temor do Senhor esteja sobre nós, Pai. Que o Espírito de fortaleza, de inteligência, de conhecimento, Senhor. Senhor, triunfe e reine e flua, Senhor, nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus está escrito, Senhor, que desde a antiguidade com olhos não se viu, com ouvidos não se ouviu ou se percebeu, Deus como nós que trabalha por aqueles que nele esperam, que o Senhor Deus nos ajude a compreender que o céu está em movimento em favor das nossas vidas, que o céu já está trabalhando e que no momento certo a resposta vai chegar. Pai, está escrito, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, e para nós olharmos para os montes, nós precisamos estar nos vales. E a Tua palavra diz que o Senhor não é um Deus só de montes, um Deus só de lugares altos, mas o Senhor também é o Deus de vales. É o Senhor que nos leva, Deus, muitas vezes, Pai, a estarmos, ó Deus, nos lugares baixos, Senhor, para sabermos e sermos tratados pelo Senhor e para que o Senhor conheça o que há dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus, Deus, não importa se o Senhor está nos colocando nos montes ou nos vales, mas que em todo tempo
Senhor, nós sejamos contigo, Deus, Senhor, com o teu Espírito, Pai, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um cordão, Senhor, que não se quebra, Pai, em nome de Jesus, com os nossos maridos, Deus, e com Deus, Espírito do Deus vivo, cumpra a tua palavra que diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, que não nos falte alegria, paz de espírito, que não nos falte força para vencermos o dia da adversidade, que não nos falte, Senhor, esperança, que não nos falte, Senhor, Deus, disposição para nos levantarmos, irmos e avançarmos a caminho e em direção da vida que o Senhor propôs para nós nessa terra. Eu oro nessa manhã, Deus, para que o Senhor nos ensine, Senhor, do teu Espírito a sermos decididos, resolvidos, Senhor, ágeis, hábeis, ferramentas preparadas para toda boa obra. Nos ajuda a sermos ligeiros, Deus, em nome de Jesus, que nenhum espírito de embaraço, de amarração, de destruição e morte ache lugar, Senhor, de ação nas nossas vidas. Visita, Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, as empresas, os comércios, as indústrias, os lojistas, Pai, os profissionais liberais, os profissionais, Deus, Senhor, Deus querido, da ordem pública ou privada, Deus, os servidores públicos, Senhor, visita, Senhor, os trabalhadores, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, pela força do teu Espírito, em nome de Jesus, Pai, os trabalhadores das empresas privadas, que o Senhor visite, Deus, e ajude o teu povo, que seja uma semana frutífera, que o teu povo venha produzir e colher os bons frutos, Deus, dessa produção, que todo espírito de amarração, de embaraço, de destruição, de morte, de impedimento, não venha ter êxito, Deus, na empresa, Senhor, do teu povo, no local de trabalho, Senhor, na vida profissional do teu povo, nas repartições públicas ou privadas. Visita, Senhor, os três poderes dessa nação. Visita, Senhor, a economia, a segurança, a educação deste país. Visita, Senhor, em nome de Jesus, a saúde desta nação, os agentes plantados pelo Senhor nesses lugares. Senhor, pelo poder do teu Espírito, Deus, em nome de Jesus, todo espírito que intenta contra a nação brasileira, contra as famílias, contra os empresários, Deus, para levá-los à bancarrota, à destruição, à humilhação, ao opróbrio, à vergonha, ao desprezo, à miséria, que esses espíritos caiam diante de ti, Senhor, manietados aos pés da cruz de Cristo. Todo espírito, Senhor, que tenta, Senhor, aprisionar a vida do teu povo no sofrimento e na miséria, na vergonha, Senhor, no nome sujo, Deus, no desespero, que eles venham cair em terra, que o Deus da vida passe, que o Deus El Shaddai, que o Deus Shalom, Senhor, Deus querido, que o Deus Rafá, o Jireh, o Deus da provisão, visite os comércios, as empresas, os lojistas, as indústrias, Deus, os grandes e pequenos, Senhor, empresários e comerciantes, Deus, em nome de Jesus. Os trabalhadores, Deus, Senhor, rurais, os fazendeiros, aqueles que trabalham com o agronegócio nessa nação, aqueles que trabalham, Deus, nas chácaras, nos sítios e nas fazendas, nas roças, que eles possam ver a sua produção, Deus, Senhor, aquilo que eles investiram, Deus, em nome de Jesus, Senhor, dá, Senhor, uma boa colheita para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus, entra, Senhor, no agronegócio desta nação. Entra, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, na indústria desta nação, no comércio, Senhor, no poder público, no poder privado. Senhor, que o Senhor possa visitar em nome de Jesus os taxistas, os Uberes, Deus, os caminhoneiros, aqueles que trabalham nas estradas viajando, que eles sejam guardados pelo Senhor, que o Senhor livre a mim, aos meus e ao povo que vai orar, está orando e orarão no futuro, dos laços de acidentes no asfalto, dos laços de morte, de prejuízo, que o Senhor coloque o teu anjo à espreita do caminho do teu povo, que o Senhor guarde os veículos, as motos, os caminhões, os ônibus, Senhor, e até aqueles que irão, Senhor, viajar de avião nessa semana, nesse mês, que sejam viagens abençoadas, produtivas, prósperas, felizes, que o Senhor livre o teu povo de todo o mal. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor desfaça as obras do diabo e os intentos do maligno, que o Senhor livre o teu povo da ação dos feiticeiros,
dos macumbeiros, dos encantadores, dos bruxos, dos satanistas. Afasta do caminho do teu povo a obra dos invejosos, dos ciumentos, dos cobiçosos, que nenhum espírito de cobiça tenha êxito, Deus, na vida do teu povo. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que haja paz dentro dos lares, comunhão entre pais e filhos e pais, entre marido e esposa e marido. Eu oro para que o Senhor traga de volta ao seio da família o homem que abandonou a sua casa, a esposa que abandonou o seu marido e os seus filhos. Eu oro para que o Senhor anule sentenças de divórcio e restaure, Senhor, o casamento do teu povo. Senhor, que sejam anulados os divórcios, que esses homens tenham as suas mentes, Pai, descauterizadas, os seus corações endurecidos, Pai, que sejam abertos à voz do teu Espírito, que eles possam retomar o caminho do casamento e da família, Deus. As mulheres, Deus, em nome de Jesus, o Senhor não tem prazer no divórcio, o Senhor não tem prazer na separação, o Senhor não tem prazer na destruição de lares. Por isso sejam desfeitas as obras do diabo nessa manhã, que essa mulher reconcilie com o seu marido, que esse marido reconcilie-se com a sua esposa, que os pais se reconciliem com seus filhos e os filhos com os seus pais, para que esta casa e esta família não seja ferida de maldição. Em nome de Jesus, Deus, tua palavra diz, eu é quem sei um pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim em que desejais. Senhor, em nome de Jesus, tudo que foi oferecido, consagrado, enterrado, Deus, contra a vida do teu povo, seja desenterrado, desfeito. Senhor, toda consagração e toda oferenda seja quebrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tu és o Espírito de vida, tu és o Espírito de paz, tu és o Espírito, Senhor, de renovo, de alegria, de contentamento. Tu és aquele que traz regozijo ao coração e à alma do teu povo. Sopra dos quatro ventos do teu Espírito e enche todos os lares, enche todas as famílias, Pai, de alegria, Senhor, no Espírito, de paz, Senhor, nos seus corações. Desfaça as obras do diabo pela força do seu poder. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Visita os lares, Pai. Oh, Senhor, no centro-oeste dessa nação. Em Brasília, Deus, em Ceilândia, visita o sol nascente, Espírito Santo. Visita, Senhor, oh Senhor, o sudeste, o sul, oh Deus, o norte e o nordeste dessa nação, que as 5 regiões deste país, aonde essa oração chegar, que o exército do Deus vivo chegue junto, que a ação do Deus do céu, que o Espírito do Deus vivo, em miríades de anjos, legiões do céu, cheguem guerreando-se as guerras do teu povo, destronando, Deus, o inimigo das nossas almas, desbaratando o exército. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, possa dar ao empresário condições, Deus, de quitar, Senhor, Deus, as suas contas, Deus, Senhor, ao longo e ao final de cada mês. Esse que é patrão, Deus, esse, Deus, que tem, Senhor, a sua empresa própria, esse que trabalha com vendas, com representações, esse que é um lojista, Deus, esse que é dono, Senhor, de um restaurante, de uma panificadora, de uma farmácia, Deus, esse que é dono de um hiper e um supermercado, de uma indústria ou de um comércio, esse que é vendedor, Deus, que trabalha por comissão, esse que é um feirante, que é um ambulante, Deus, esse que é um Uber, Deus, seja visitado pelo Senhor. Visita, Senhor, todos os profissionais e trabalhadores em todas as áreas desse dia, Senhor, e ajuda o teu povo, Pai. Eu oro em nome de Jesus neste momento, Senhor, pela saúde, Deus, no corpo do teu povo. Eu peço em primeiro lugar saúde mental, Deus. Depois eu peço saúde física para o teu povo. Senhor, em nome de Jesus, entra, Senhor, nos lares, onde há um enfermo, um doente, um desenganado pela medicina, um padecendo de dor nesse momento. Existem pessoas, Deus, que nem condições de ir ao médico têm. Outros, Pai, que não têm condições nem de tomar, Senhor, de comprar um remédio, Pai. Senhor, porque estão enfrentando dias difíceis na sua vida financeira. Existem pessoas, Deus, que não têm condições, Deus, de ir, Senhor, porque estão longe, Deus, da cidade e muitas vezes sem uma forma de locomoção. Mas eu oro para que o Deus Rafa passe nos lugares mais ermos e dentro de cada um dos lares, curando, Senhor, as enfermidades do teu povo. Visite UTIs, enfermarias, salas vermelhas e emergências nessa manhã, Espírito Santo. Em nome de Jesus, cura as 39 enfermidades e as suas ramificações.
Livra-nos hoje do infarto. Livra-nos, Deus, das paradas cardíacas, dos AVCs, Deus. Livra-nos da trombose, Deus, em nome de Jesus. Livra-nos, Deus, do mal da circulação sanguínea, em nome de Jesus, das doenças crônicas, das dores de cabeças crônicas, das sinusites, do glaucoma, Deus, das miopias, das cegueiras, ó Deus. Livra-nos, Deus, do câncer, Deus. Cura aquele que já está em metástase, Deus. Visita os órgãos internos e externos do corpo do teu povo. Dá saúde ao teu povo, Deus. Senhor, aquele que aguarda a cirurgia, que se faz necessário, que passe pelas mãos do médico, que essa cirurgia, Senhor, venha chegar para o teu povo. Que o Senhor seja o médico dos médicos, Senhor, na vida do teu povo e nas mãos dos cirurgiões. Senhor, que aqueles que entrarão, Senhor, em centros cirúrgicos, saiam, Senhor, ilesos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor faça aquilo que lhe apraz, Deus. Eu oro pelas mãezinhas que vão dar à luz, pelos bebês que estão vindo ao mundo. Senhor, que seja um momento de paz, que tudo dê certo. Senhor, que nenhuma mãezinha, Senhor, venha perder o seu bebê nesse dia, Deus. Que o Senhor venha fazer com que todas as coisas colaborem para as grávidas, para aquelas que estão para dar à luz. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu oro, Deus. Senhor, pelos recém-nascidos. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, pelas crianças que estão internadas. Que essas crianças possam retornar para os seus lares, receberem alta, Deus. Por aquele, Senhor, que está entubado, que seja desentubado, Deus. Cura a pneumonia, o bronquialite, a bronquite asmática. Cura, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai. O corpo do teu povo, das crianças, dos bebês, que do alto da cabeça à planta dos pés sejam revestidos de poder. O poder do Deus Rafá que cura, que sara, que restaura, que levanta, Senhor, o enfermo do seu leito de enfermidade. Que nessa hora, Espírito Santo, tu possas, com mão forte e poderosa, visitar, Deus, cada necessidade do teu povo. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão orando por uma causa na justiça, que o Senhor venha dar, Senhor, a resposta, que o Senhor venha desenrolar aquilo que está sendo preso, desenrolar, soltar, liberar, Deus. Todo espírito de amarração e embaraço, tudo aquilo que está preso seja solto, tudo que está amarrado seja desamarrado, toda porta que está fechada seja aberta, em nome de Jesus, Deus. Ajuda, Senhor, o teu povo. Ajuda, Senhor, nas dificuldades, nas adversidades. Olha, Senhor, por aquele que está aflito, abatido de alma, aquele que está entristecido, desesperançado, desesperado, seja visitado nesta manhã, Deus. Olha por aquele que está em situação de rua, por aquele que está preso, encarcerado, por aquele que é abandonado, pelo órfão, pela viúva, por aquele que está em um asilo, Deus. Olha pelos idosos nessa manhã, Espírito Santo. Olha por aqueles que estão no centro de reabilitação das doenças físicas, aliás, das doenças mentais e dos vícios, Deus. Liberta os nossos jovens dos vícios. Liberta as famílias dos vícios, das drogas, da bebida, das jogatinas, Pai. Quantos homens, Senhor, deixando seus filhos padecerem, Deus, porque estão gastando, Senhor, os seus recursos financeiros nos jogos, Deus. Em nome de Jesus, liberta, Deus, os pais de família. Liberta as mães de família, Deus. Muda a história do teu povo, Deus. Eu peço que o Senhor visite os adolescentes e os jovens, as crianças desse dia, Deus. Que anjos sejam acampados ao redor dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Que o Senhor os livre de todo o mal. Livra, Deus, em nome de Jesus, hoje, Deus, as crianças de toda forma de abuso. E onde estiver uma criança sofrendo abusos, Deus, Senhor, que o Senhor traga luz, Pai. Traga luz, olha pelos pequeninos, Deus. Se levante como juiz e advogado dos pequeninos. Eu oro em nome de Jesus pela igreja do Deus vivo, pelos pastores, obreiros, missionários, intercessores, evangelistas, pelos membros do corpo de Cristo, espalhado nos quatro cantos da terra, para que o Senhor revista o teu povo de força, que a unção que despedaça o jugo esteja sobre a vida do teu povo, que o Senhor olhe, Deus, pelo teu povo e traga respostas em todas as áreas e necessidades do teu povo. Salva os perseguidores da cruz de Cristo. Visita os países da janela 1040. Visita, Senhor, o Afeganistão, a Índia. Visita a Nigéria, visita a Síria. Visita, Senhor, a Arábia Saudita. Visita o Irã, Deus, em nome de Jesus. Visita, Pai, a Rússia.
Visita a Ucrânia, Espírito Santo. Visita Jerusalém, haja paz sobre os seus muros. Visita e salva a nação chamada Israel, Espírito Santo. Visita os países do Oriente ao Ocidente, a Ásia, Europa, Oceania. Visita todas as famílias da terra, aonde essa oração chegar, aonde a minha voz chegar, Deus. Senhor, que o Senhor chegue, Senhor, trazendo vida, paz e alegria, salvação, cura, libertação, debaixo das tuas asas. Salva as famílias brasileiras, transforma a vida do teu povo, restaura, ó Deus, a sorte do teu povo. Olha por essa mulher que está desesperada, pelo abandono, Senhor, do seu marido, do seu lar, Deus. Senhor, tenha misericórdia dessa mulher, Deus. São muitas mulheres, Deus, que têm sido abandonadas pelos seus cônjuges. Senhor, são muitos lares, Deus, que estão atravessando, Senhor, aí, Deus, uma divisão, uma separação. Há espíritos de mortes que entraram, Deus, para destruir lares, para abater famílias, mas que todos os espíritos de morte, de destruição, de famílias, todos os espíritos enganadores, usurpadores, espíritos de violência, de promiscuidade, de engano, caia por terra em nome de Jesus. O Senhor os repreenda. Em nome de Jesus, Deus. Eu quero declarar, povo de Deus, que essa semana será uma semana abençoada, uma semana frutífera, uma semana próspera, uma semana feliz, uma semana bem-sucedida. Será uma semana de restauração, de cura, de libertação. Será inaugurado um novo tempo da parte do Senhor nas nossas vidas. O Senhor é Deus e agindo Ele quem impedirá. O Senhor é Deus, agindo Ele quem impedirá. Clamas a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O Senhor é Deus para transformar todas as coisas, para trazer vida aonde há morte. Aonde Jesus chega, aonde a luz de Cristo chega, a vida chega. E eu profetizo vida, vida de Deus, restauração, transformação, livramento, abundância de víveres na vida do povo de Deus. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ele é o Deus que faz, aonde ninguém mais pode fazer. Amém, povo de Deus? Eu ainda vou ler uma palavra que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 17, que vai dizer: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e neles foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pela concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, para que, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos nos revestir do novo homem, o homem espiritual, porque o reino espiritual é mais vivo do que o reino físico. Nós sabemos que há um reino espiritual, onde Deus habita, onde há uma hoste celestial, da parte de Deus, os anjos em miríades, principados, potestades, dominadores de Deus. Mas também há um reino espiritual de trevas, onde Satanás é o líder maior. E a Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. E ele veio senão a matar, a roubar e a destruir. E Satanás se manifesta neste mundo através dos seus adeptos, dos seus servidores. Ele tem os seus, assim como Jesus tem os dele, dos quais eu faço parte. Então, igreja, o reino espiritual ele é vivo. Não brinque com o reino espiritual. Não dê ocasião à sua carne. Não dê brecha a Satanás, porque ele precisa só de uma brechinha. Ele precisa só de uma brechinha para entrar e arruinar com tudo. Mas Jesus, ele é o Deus da vida. E o Espírito Santo está aí disponível a trazer vida,
cura, libertação, restauração, renovo, fazer novas todas as coisas. Mas para isso nós precisamos todos os dias nos revestir do novo homem, deixando o velho homem, a velha natureza, que a natureza de Cristo flua em nós, que Cristo flua de dentro de nós, que nós possamos levar uma vida no Espírito, porque Deus é um Deus que é Espírito, e Ele nada tem com os carnais. Então busque esse Deus, busque viver uma vida em retidão, buscando a palavra, buscando o Senhor em oração, em jejum, em santificação. Igreja, falar de santificação parece uma coisa assim, não é? Difícil ser santo, não é. Não é difícil ser santo. Difícil é ser um carnal e estar entregue nas mãos de Satanás. Quando nós somos carnais, nós somos lançados à nossa própria sorte. E quando nós entramos no caminho da santidade, da santificação, e é o Espírito de Deus que nos ajuda a entrar nesse caminho da santificação, nós temos vida em Deus e com Deus. E quando a vida de Deus é estabelecida nas nossas vidas, o reino das trevas nada pode contra nós. Nós só temos autoridade no nome de Jesus, nós só temos autoridade contra os demônios, contra a ação de Satanás. Nós só temos poder para orar e as obras do diabo serem desfeitas no nome de Jesus quando nós temos uma vida com Deus, quando nós temos uma vida no Espírito, quando Jesus nos conhece e nós conhecemos a Jesus. Então, se revista das armas da luz, peça o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí disponível a todos os homens. O Espírito Santo está todos os dias com a sua mão estendida a acolher aquele que chega até a ele. Nós muitas vezes é que temos dificuldade porque não queremos sair do nosso lugar de comodismo. Nós não queremos deixar, não é, aquilo que dá prazer à nossa carne. Nós não queremos deixar aquilo que mesmo nos separando de Deus nos faz bem, mas não deve ser assim. Que a gente possa dar ao Senhor a honra que lhe é devida. Que o funcionário honre o seu patrão e o patrão o seu funcionário. Que a mãe honre os seus filhos e os filhos honrem os seus pais. Que o marido honre a sua esposa e a esposa ao seu marido. Que nós possamos honrar Deus como Senhor das nossas vidas e amá-lo e obedecê-lo como Pai que Ele é. Que o Espírito Santo seja vivificado dentro de você nesse dia. Que a sua mente seja tomada pela mente de Cristo, porque a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre todas as coisas te dê a paz. Amém, queridos? Sejam abençoadíssimos em nome de Jesus. Aleluias.